Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo. Neste jornal, destaque para a Itália. Sérgio Mattarella dá luz verde a Giuseppe Conte para formar um novo governo. Presidente italiano encarrega o primeiro-ministro demissionário de constituir um novo executivo. Salvini fica de fora. Suspensão do Parlamento Britânico gera manifestações nas ruas e ações judiciais contra a decisão de Boris Johnson. A população indígena da Amazónia está em perigo. O movimento Survival International luta ao lado das tribos em todo o mundo. A representante da organização em entrevista à Euronews. Pedro Almodóvar, reconhecido no Festival de Cinema de Veneza. Mais à frente, o Leão de Ouro que consagra a carreira do realizador espanhol. Não era certamente este o cenário que Matteo Salvini esperava quando desencadeou a queda do governo italiano. De primeiro-ministro demissionário, Giuseppe Conte volta a encabeçar o novo governo e Salvini não faz parte da equação. Saiu derrotado de um governo em ruínas e está de regresso para restaurar a confiança num novo executivo. Giuseppe Conte passou de vencido a vencedor da ofensiva lançada por Matteo Salvini. O presidente italiano Sergio Mattarella encarregou formalmente o primeiro-ministro demissionário de formar governo, uma coligação entre o Partido Democrático e o Movimento 5 Estrelas. A partir desta quinta-feira, começarei as consultas com os grupos parlamentares para logo depois me dedicar a elaborar um programa em conjunto com as forças políticas que apoiaram este novo projeto e às quais gostaria de agradecer. Na manhã desta quinta-feira, Conte deslocou-se ao Palácio Quirinale, sede da presidência, no rescaldo das consultas de Mattarella aos partidos políticos para resolver o impasse. Temos de regressar em breve ao trabalho para definir uma manobra financeira com enfoque em combater o aumento do IVA e em proteger, ao mesmo tempo, investidores e depositantes. O pacote orçamental também terá de oferecer uma perspectiva sólida de desenvolvimento social. Nos próximos dias, Giuseppe Conte deverá submeter à aprovação do Presidente uma lista dos nomes indicados para ministros e obter a confiança das duas câmaras do Parlamento italiano. De fora fica Matteo Salvini, o líder da Liga. Derrotado, já convocou os apoiantes para um protesto contra o governo. A suspensão do Parlamento gerou uma vaga de contestação no Reino Unido. A decisão de Boris Johnson e a aprovação da rainha levaram a protestos nas ruas. Faltam aproximadamente 2 meses para o Brexit e os britânicos ainda não encontraram a paz a nível político. Milhares de pessoas em protesto nas ruas de Londres, uma petição online com mais de 1 milhão de assinaturas e ações judiciais nos tribunais. Estas foram algumas das reações à polémica suspensão do Parlamento Britânico por 5 semanas, em plena reta final do prazo para o Brexit. A medida, que foi pedida pelo primeiro-ministro Boris Johnson e aprovada pela Rainha Isabel II, é vista pelos analistas como uma forma de o chefe do governo garantir a saída do Reino Unido a 31 de outubro, com ou sem acordo. A Rainha tinha o poder de recusar, mas tal seria abrir um precedente na tradição de neutralidade da chefe de Estado. Recusar significaria tomar uma posição pública sobre o Brexit. Estamos a apresentar um novo programa legislativo sobre o crime, hospitais, assegurando que temos o financiamento da educação de que precisamos e que haverá tempo suficiente em ambos os lados daquela cimeira crucial de 17 de outubro. Tempo suficiente no Parlamento para os deputados debaterem a União Europeia, o Brexit e todas as outras questões. Embora não seja possível contestar em tribunal a prerrogativa da rainha, as ações judiciais em curso argumentam que Boris Johnson enganou o país e que tentou deliberadamente limitar o Parlamento. O que o primeiro-ministro está a fazer é usar e abusar da nossa democracia a fim de forçar a saída da União Europeia sem acordos. Além das críticas do líder da oposição Jeremy Corbyn, milhares de pessoas contestaram Johnson nas ruas e a libra esterlina acabou o dia a cair mais de 1%. É uma loucura que recuperar o controlo tenha estado na origem deste movimento, por trás da campanha do Brexit.
E uma das primeiras coisas que Boris Johnson fez como primeiro-ministro foi suspender a democracia parlamentar. Seja qual for o lado em que estamos, seja ele conservador, trabalhista, liberal, a favor ou contra o Brexit, devemos estar muito preocupados com isso. O Parlamento fecha assim no início de setembro e reabre apenas a 14 de outubro. A Organização Mundial de Saúde deixa o alerta. Os casos de sarampo estão a aumentar a nível mundial. 4 países europeus onde a doença era dada como eliminada perderam esse estatuto e já se registaram mais casos em 2019 do que em todo o ano de 2018. O sarampo está de volta a 4 países europeus: Grécia, República Checa, Albânia e o Reino Unido, onde a doença estava erradicada. O alerta veio da Organização Mundial de Saúde, que reforçou o apelo à vacinação a nível global. O vírus do sarampo é considerado altamente contagioso, transmitindo-se por contacto direto ou pelo ar e pode levar a complicações graves ou mesmo à morte. O que estamos a tentar comunicar a si e ao mundo é que estamos a retroceder, vamos na direção errada. O estado de eliminação de uma doença é atribuído quando há ausência de transmissão contínua por um ano numa determinada área. Foi o que aconteceu com estes 4 países. Os números da OMS revelam quase 90 mil casos em 48 países nos primeiros 6 meses de 2019. Já são mais do que em todo o ano de 2018. Os principais focos da doença no mundo estão na República do Congo, Madagascar e Ucrânia. Temos países com baixa cobertura de vacinação que contribui para surtos de sarampo, mas também estamos a ver países com uma cobertura de vacinação muito alta contra o sarampo e em que mesmo assim os surtos estão a acontecer. A razão é que mesmo num cenário nacional onde a cobertura é muito alta, pode haver pequenos focos, comunidades de pessoas onde a cobertura nessa comunidade específica é baixa e insuficiente para evitar um surto. Na base deste crescimento do sarampo a nível mundial estão as dificuldades de acesso a cuidados de saúde e campanhas contra a vacinação. Os críticos da vacinação associam a vacina contra o sarampo ao autismo, uma teoria que a Organização Mundial de Saúde já refutou. Os incêndios que devastam a Amazónia colocam em risco as tribos que vivem na maior floresta tropical do mundo. As comunidades indígenas do Brasil apontam o dedo ao presidente e dizem que o atual governo não está a fazer o suficiente para combater os fogos. Na tentativa de conter os incêndios e face à crescente pressão internacional, Jair Bolsonaro proibiu as queimadas agrícolas em território brasileiro durante 60 dias. Segundo o decreto assinado esta quarta-feira, há 3 exceções: situações de controle de espécies vegetais, práticas de prevenção e combate a incêndios e de agricultura de subsistência de populações tradicionais e indígenas. A situação mais preocupante continua a ser a da floresta amazónica. A gente é chato, mas precisamos realmente ir para cima desses governos, desses madeireiros, para dizer aqui não. Aqui a vida é nossa aqui, a natureza é nossa. Se você fizer isso, nós vamos reagir também. Então, não só eu, as grandes lideranças indígenas estão tristes com isso, porque eles estão matando um pedaço nosso. Nesta terça-feira, mais de 1000 novos focos de incêndio foram registados no Brasil pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As tribos indígenas apontam o dedo ao presidente. Muitos madeireiros, muitos garimpeiros, muitos sem terra por aí. Puxa, agora nós temos um presidente que pode apoiar a gente a entrar nas reservas indígenas. E está acontecendo. E algumas pessoas já entrou nas reservas indígenas. Então eles acham que eles já estão com poder. Precisamos de ajuda. Por quê? Porque o que resta da nossa reserva está sendo ameaçado. A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e registra a maior biodiversidade reunida numa área do planeta. Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados. Mais de 1 milhão de indígenas estão em perigo por causa dos incêndios no Brasil. Os incêndios na Amazónia ameaçam as tribos indígenas. A organização Survival Brasil é um movimento que defende os povos indígenas em todo o mundo. Priscila Schwarzenholz faz parte deste movimento e junta-se agora a nós. Muito obrigada, Priscila, pela sua presença, aliás. Há informação que as tribos estão ameaçadas por estes incêndios. Entretanto, chegou alguma ajuda ao local, como a ajuda militar.
A situação está mais calma depois disto? Obrigada, Patrícia, por convidar a gente. A situação ainda é bastante complicada, né? O Bolsonaro informou que o Exército vai estar auxiliando os estados que estão mais atingidos nesse momento, mas é muito difícil, alguns locais são de difícil acesso e sim, tem pelo menos 148 terras indígenas estão ameaçadas pelo fogo e a gente teve notícias também de que tem a ameaça de incêndio na terra indígena Araribóia, onde existem o povo Auá, que é o povo mais ameaçado do planeta, né? O povo indígena isolado. Trata-se da destruição da maior floresta tropical do mundo. Como é que os índios da Amazónia estão a viver este drama? Porque é a casa deles que está em chamas. Exatamente, para eles é ainda pior, né? Porque a floresta significa tudo para eles. É onde eles retiram a comida, é onde eles moram, é onde eles retiram os medicamentos que eles precisam. Então, a situação é muito complicada. E também não só pelo fogo em si, mas também pela fumaça produzida pelos incêndios, né? Que há relatos de que crianças e pessoas idosas estão sofrendo muito por conta da fumaça. Do fumo destes incêndios. Tem ideia, sabe quantas tribos estão identificadas na parte brasileira da Amazónia? São mais ou menos 400 povos indígenas na região Amazônia brasileira. E o que é que as autoridades brasileiras podem fazer para preservar esta floresta tropical? Jair Bolsonaro proibiu as queimadas durante 60 dias. É suficiente? Não, de modo algum, especialmente porque ele já vem com uma retórica e ações anti-indígenas desde o início do governo. Desde janeiro a gente tem recebido notícias de que as invasões em terras indígenas aumentaram drasticamente e isso é uma consequência direta do discurso e das ações do Bolsonaro. E sim, o que a gente pode fazer para proteger? A gente tem que proteger os povos indígenos, porque quando as terras deles estão protegidas, se protege também a Amazônia e a floresta deles, né? Porque os povos indígenas, eles são os melhores guardiões da natureza. O seu movimento dá voz a estas tribos, desde sempre inseridas na meia natureza. O que é que estas tribos querem dizer ao mundo para preservar o seu modo de vida? Qual é o futuro dos povos indígenas? É importante que a gente mobilize a opinião pública para que pressione o governo Bolsonaro a proteger os povos indígenas e a fortalecer a FUNAI, que é o Departamento de Proteção dos Povos Indígenas, porque é somente com uma mudança radical nessa política e nessa ação e na retórica do Bolsonaro que a gente vai conseguir proteger os povos indígenas. E é exatamente isso que eles pedem. Eles querem a proteção de suas terras para que eles possam continuar vivendo da forma como melhor quiserem. Priscila, muito obrigada pelo seu tempo e continuação de bom trabalho na defesa dos direitos dos povos indígenas. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. E foi a entrevista com a representante do movimento Survival Brasil, que luta ao lado das tribos em todo o mundo. E agora, no mundo do cinema, Pedro Almodóvar recebeu um Leão de Ouro em reconhecimento pela sua carreira no Festival de Cinema de Veneza. Pedro Almodóvar começou a carreira internacional no Festival de Cinema de Veneza. Foi em 1983 com o filme Maus Hábitos. 36 anos depois, regressou ao Festival Italiano, considerado o maior e mais influente cineasta espanhol desde Luís Buñuel, e recebeu o Prémio Carreira. É um prémio importantíssimo, sobretudo se te lo dan. É um prémio muito importante, especialmente se te derem a ti. E tratando-se de Veneza, que é, como já disse, o lugar onde nasci como realizador, para mim é uma emoção muito especial. Vivendo o suficiente, o tempo, no meu caso, tenho de agradecer-lhe porque mostrou que eu tinha razão. Almodóvar tem mais de 30 anos de carreira, 20 filmes no currículo e uma lista de musas invejável. Nos filmes do realizador espanhol há temas que se repetem, como as questões de género, orientação sexual e as relações amorosas e familiares.
Também no segundo dia do festival, destaque para a presença do astronauta Brad Pitt e do elenco de Ad Astra, o filme de ficção científica realizado por James Gray. A edição 76 do festival de cinema mais antigo do mundo continua em Veneza até ao dia 7 de setembro. E é tudo por hoje. Em nome de toda a equipa, muito obrigada por ter estado connosco. Até à próxima edição. Boa noite.